Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarto domingo depois de Pentecostes. Nosso Senhor sobe na barca de Pedro, que significa a igreja, a fonte permanente, fecunda e pura da verdade. Fora desta barca só há confusão, só há perigos, naufrágios. Enfim, fora da Igreja de Cristo não há salvação. A Igreja, pois, é a mística barca de Pedro, que recolhe os homens em seu seio. São Pedro, o barqueiro, dirige todos os fiéis aos bens celestes. Dirige-nos, conduze-nos ao céu. E a Santa Igreja, pois, mesmo nas perseguições, os sofrimentos do tempo presente, como nos vai lembrar São Paulo na Epístola, não podem ser comparados com a glória futura. Assim, a Santa Igreja olha confiante e tranquila para o céu e nos quer conduzir para o céu. De um modo seguro, protegidos, de modo a realmente chegarmos no céu. Assim, nas tribulações, pois é a própria Santa Igreja, nossa mãe, que nos livra dos inimigos. Porque ela é santa, porque ela é esposa de nosso Senhor, porque ela, e somente ela, foi fundada por nosso Senhor. A Santa Igreja, pois, nós entendemos pelo nosso catecismo que é a sociedade dos verdadeiros cristãos, ou seja, dos batizados que professam a fé e a doutrina de Jesus Cristo, que participam dos sacramentos, recebem os sacramentos e obedecem aos pastores estabelecidos por nosso Senhor. Assim, pois, a Igreja, sendo fundada por nosso Senhor, reúne seus fiéis numa sociedade. E estes fiéis, nós, pois, estamos sujeitos aos apóstolos, com São Pedro à cabeça, São Pedro como Papa. Assim, a Santa Igreja, santa, fundada por nosso Senhor, tem o Espírito Santo que a vivifica. Não é uma obra humana. Ademais, nos diz o Catecismo que a Igreja de Nosso Senhor é a Igreja Católica Romana. E nós sabemos que de fato é. E somente ela é una, é santa, é católica, é apostólica, como o próprio Cristo quis. Ele mesmo, pois, quis que assim fosse. Ela é una porque todos os seus membros tiveram, têm e sempre terão a mesma fé, sacrifício, sacramentos e cabeça visível, que é o Papa, o Romano Pontífice, o sucessor de São Pedro. E todos formam, pois, desse modo, um só corpo, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós dizemos também que a Igreja é santa, porque santos são nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça invisível, santo é o Espírito que a vivifica, o Espírito Santo. Também porque nela é santa a doutrina, o sacrifício e os sacramentos. E, ademais, todos são chamados a se santificarem. E nós sabemos na Igreja Católica, pois muitos fiéis, muitas pessoas foram santas e muitos ainda serão santos. Mas por que esse termo católica? O que isso quer dizer? Então, a Igreja é católica, ou seja, ela é universal, porque é instituída e adequada para todos os homens espalhados por toda a terra
e em todos os tempos. Ademais, ela é também apostólica, porque ela está fundada sobre os apóstolos e sobre a pregação deles, e é governada pelos seus sucessores, que são pastores legítimos, são os bispos, que sem interrupção, sem alteração, continuam a transmitir a doutrina e o poder. As grandes catástrofes que vemos hoje com o modernismo, pois muitas provêm justamente porque já não temos bispos, porque já não temos a transmissão da doutrina e também da sucessão apostólica, ou seja, já não temos sucessores dos apóstolos. Grandes complicações nos vêm com isso. Mas nós falamos que os verdadeiros, pois, membros da Santa Igreja são aqueles que também obedecem aos legítimos pastores. Quem são estes pastores? Os legítimos pastores da Igreja são o Papa e os bispos unidos a ele. Estes são os verdadeiros pastores que nós devemos toda a reverência, que nós devemos nos submeter e obedecer. Mas, na situação atual, que nós não temos um Papa católico e que também muitos bispos ou falsos bispos se apresentam, pois a estes não devemos nenhum tipo de obediência. Ao contrário, devemos fugir das suas falsas doutrinas, devemos fugir dos seus ensinamentos perniciosos que nos levam a perder a fé, que nos levam realmente a nos afastar da Santa Igreja Católica. O Papa, pois, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, ou seja, no apostolado e no episcopado universal. Portanto, ele é a cabeça visível, ele é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a Igreja. Por isso, nós devemos toda essa submissão ao Papa. Mas quando nós temos um falso Papa, quando nós temos um herege ocupando a sede de São Pedro, pois é óbvio que não devemos nem reconhecê-lo como Papa e tampouco obedecer aos seus falsos ensinamentos. Assim, estimados irmãos, pois o Papa e os bispos, unidos a ele, constituem a chamada Igreja Docente. Por quê? É assim chamada docente, pois tem de Jesus Cristo a missão de ensinar a verdade e as leis divinas a todos os homens, e que só dela recebem o pleno e seguro conhecimento que é necessário para viver cristamente. Então, por isso, é de suma importância esta obediência que se deve aos bispos e ao Papa, pois são eles que nos ensinam as verdades da fé católica. São eles que nos mostram as leis divinas, como nós devemos nos encaminhar para chegar ao céu, o que devemos fazer e o que não fazer. Bom, a igreja docente, ela não pode errar quando nos ensina as verdades reveladas por Deus. Por isso é muito simples, nós olhamos para os falsos papas, para esses bispos que realmente não são bispos, não têm autoridade nenhuma, e vemos que nos ensinam ou querem ensinar erros totalmente contrários à fé católica. Totalmente contrários à revelação, totalmente contrários, enfim, como dissemos, a tudo aquilo que sempre foi ensinado, tudo aquilo que é católico. A igreja, ela é infalível, ou seja, ela não erra no seu ensinamento. Porque, como prometeu Jesus Cristo, o Espírito de verdade, pois, a assiste continuamente. O Espírito Santo preserva o Papa de cometer erros. Por isso, quando nós vemos estes falsos papas cometendo erros, ensinando heresias, pois devemos ficar muito tranquilos de que não são papas. Não é possível que ensinem o erro, a heresia. Assim, o Papa sozinho não pode errar ao ensinar as verdades reveladas por Deus.
Ou seja, é infalível, assim como a igreja é infalível. Porque, como pastor e mestre dos cristãos, ele define as doutrinas sobre a fé e sobre os costumes, sobre a fé e a moral. Por isso, o Papa, ele não erra ao ensinar-nos essas verdades reveladas por Deus. Ele não ensina heresia. Ele não pode ser um herege e, ao mesmo tempo, um papa, ou uma coisa ou outra. Então, a posição de que nós podemos reconhecer um herege como papa e, ao mesmo tempo, rejeitar suas heresias e seus erros, pois é totalmente sem noção, é totalmente fora daquilo que é a doutrina católica. E nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele institui a Santa Igreja, para que os homens encontrem nela guia seguro e meios de santidade e de salvação eterna. Então, se o Papa pode errar, pode ser um herege, se nós podemos receber doutrinas contaminadas, pois nós não chegaremos ao céu, nós não teremos esta segurança. E nós sabemos da importância destes meios de santidade e de salvação eterna, pois nós só encontramos na verdadeira Igreja de Cristo, somente nela nós encontramos a verdadeira fé, somente nela o verdadeiro sacrifício, que é a Santa Missa, somente nela os sacramentos para que possamos alcançar a salvação, assim como os auxílios espirituais, como a oração, como o conselho, o exemplo, enfim, tudo isso nós só encontramos na Santa Igreja Católica. E estes meios de salvação eterna são comuns a todos os homens que pertencem à Igreja, ou seja, a todos os fiéis que nos escritos apostólicos são chamados santos. Por isso, sua união e participação nestes meios é chamada, ou é, a comunhão dos santos em coisas santas. De tudo isso, pois, que vimos falando, devemos compreender que a igreja, que devemos, para alcançar a salvação, devemos pertencer à Santa Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Repetimos, somente nela nós encontramos os meios necessários para alcançarmos a vida eterna. Somente nela. Existe um dogma que diz assim: fora da Igreja Católica não há salvação. Fora da Igreja Católica, nenhuma igreja pode ser a Igreja de Jesus Cristo ou parte dela, porque não pode ter ao mesmo tempo as mesmas características que a distinguem, ou seja, que ela é santa, que ela é católica, una, santa, católica e apostólica, como de fato não existe nenhuma das outras igrejas que se dizem cristãs. Sempre faltam estas características que fazem com que a igreja seja verdadeira. Então, estas características ou prerrogativas são, pois, muito importante que tenhamos em conta para sabermos que, enquanto membros da Santa Igreja, enquanto fiéis, devemos crer todas as verdades reveladas, devemos ouvir os ensinamentos dos papas e dos bispos, devemos observar os mandamentos e as obrigações da vida cristã e, pois, saber de modo claro e tranquilo, estamos na igreja fundada por Cristo. E apesar das complicações, apesar de toda a crise e a apostasia geral, nós devemos ficar contentes e tranquilos. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Não esqueçamos isso. Não esqueçamos que, apesar de falsos papas, falsos bispos, também falsos padres, pois a Santa Igreja continua a sua missão. Há bispos, há padres verdadeiros e devemos trabalhar, lutar incansavelmente para que tenhamos também um Papa católico. Pois, estimados irmãos, rezemos muito, pedindo ao bom Deus, pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo. Esta semana vamos celebrar esses grandes santos, pedindo a sua intercessão
pela Santa Igreja, para que nós sejamos verdadeiros fiéis católicos, que não tenhamos medo de defender nossa fé, que não tenhamos medo de proclamar em alto e bom som, pois as verdades católicas e assim corresponder àquilo que nosso Senhor quer. Tenhamos, por um lado, este grande zelo de São Pedro em obedecer a nosso Senhor, em ser firme na sua fé, e também a humildade para reconhecer nossas misérias e reconhecer nossos pecados, e assim buscar cada vez mais conhecer a Santa Igreja, amar nossa Santa Igreja. E rezemos, pois, pelos que estão fora da comunhão dos santos, os que estão fora da Santa Igreja. Os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, cismáticos, excomungados, todos estes que estão fora da Santa Igreja. Rezemos pela sua conversão, pois sabemos que quem está fora da Igreja por própria culpa e morre sem contrição perfeita, pois não se salva. Mas quem assim se encontra sem culpa própria, pois pode se salvar, pois Deus tem em conta tudo isso e é o que nós chamamos também fazem parte da alma da Igreja. Tenhamos, pois, bastante clareza, busquemos estudar o nosso catecismo, busquemos compreender todas essas realidades. Lembramos que tudo isso está incluído nos artigos de fé da Santa Igreja, nos artigos do credo, perdão, quando nós dizemos creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Pois então, que Deus nos abençoe, que São Pedro, São Pio X, grandes santos, grandes exemplos de testemunho fiel em honra da Santa Igreja e de trabalho fecundo em prol da Santa Igreja e da salvação das almas, pois intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.